2h13. Fica com a gente, sexta-feira, dia de Papos de Sexta, junto com a psiquiatra Elizabeth Seni Costa, saiu de São Paulo, está aqui para nos ajudar a entender a diferença entre depressão, entre tristeza, algumas coisas que mexem até com o nosso organismo. E a gente agora vai até Jacareí, né, Luquinha? Vamos sim, Sol. A pessoa não quer falar o nome, uma querida. Obrigado pela confiança. Boa tarde. Boa tarde. Qual que é a sua dúvida, amiga? Hein? Pode falar a sua dúvida, o que é? Então, eu tenho muita depressão, mas há muitos anos. E eu fiquei com tanta depressão que eu chorava muito, eu pensava até em morrer. Mas aí eu peguei, aí fiquei muito ruim, tive um infarto. Quer dizer, esse é um dos sintomas. Quando a gente fala em depressão, Elizabeth, algumas observações que a gente tem aqui, que muita gente às vezes acha que é coisa só da cabeça, né? Mas até me dá uma pergunta aqui que ela falou, né? De infarto, né, Sol? Então, perguntando se a depressão pode levar à morte. Isso, alguns sintomas físicos mesmo, né? Sim, existem alguns sintomas físicos, né? Você até antecipou no começo, né? Mas assim, não somente dores, né? Mas a pessoa sente, por exemplo, às vezes, falta de ar, dificuldade para andar, a depressão deixa a pessoa muito lentificada, então às vezes é até difícil para falar. E uma das coisas que pode acontecer é a pessoa vai ficando sem tratamento e vai passando muito mal, né? E ela pode acabar, se ela logicamente tiver um organismo, uma pessoa que for um pouco mais obesa, se ela tiver um organismo também, assim, um problema cardíaco, tá? Então, aí pode acontecer dela vir a ter uma depressão. A depressão leva à morte quando, no caso, por exemplo, a pessoa tem duas possibilidades. No caso dela querer se matar, se suicida, né? Então, aí ela mesma acaba optando por isso. Ou no caso dela ter, por exemplo, um estado muito grave, né, de depressão e vir a ter uma doença, né, que, no caso, ela não venha a se tratar. Aí, realmente, acaba acontecendo dela vir a apresentar, né, pode apresentar e chegar até a morte, né? Entendi. Fica tão mal daquele quadro. E por falar nisso, daqui a pouquinho a gente vai dar os sintomas aí, alguns sintomas simples do dia a dia que os familiares ou amigos podem perceber se uma pessoa está ficando depressiva ou não. Tá cheio de gente pedindo o livro da Elizabeth, a gente vai sortear então, tá bom? Deixa seu nome com a nossa produtora, que é a Gabi, porque é muito legal, Luquinha, porque tem informações completas sobre a depressão e proposta de tratamento. Muito legal. Continuar com uma pergunta aqui, muito legal mesmo, Sol. Oi, Luquinha, tudo bem? Tudo ótimo. Quero saber se quando a mãe passa por tristezas na gravidez, doutora, é possível que esse sentimento passe para a criança e afete, de repente, até para o resto da vida. E tem pergunta que também vou emendar sobre depressão pós-parto, Solange. Boa pergunta. Isso, eu ia até começar falando sobre a depressão pós-parto. Na realidade, assim, não existem pesquisas confirmadas, comprovadas, de que o fato da mãe ter tido a depressão, tá, passe para essa criança. Porém, nós temos quadros, nós temos pesquisas muito sérias falando a respeito de pessoas ou de crianças que são maltratadas e que apresentam abuso sexual, por exemplo. Tá? Essas crianças podem vir a apresentar futuramente um quadro depressivo. Tá? Em relação à depressão pós-parto, ela é bastante, não é um número muito grande, mas ela é bastante comum até. E nos primeiros 10 dias, tá, que a criança, após o nascimento, a mãe muitas vezes fica triste, meio irritada, às vezes não quer ver a criança. É até considerado, dentro de 10 dias, é até considerado normal. Tá? Passou esse disso? estado. Tem até um nome, chama blues puerperal. Porém, se passa desses 10 dias e os sintomas vão se aumentando, não somente irritabilidade, né, ou não querer mais ver o filho, tristeza, choro, aí sim ela entra num quadro de depressão, que a gente chama de depressão pós-parto. E ficar bem atenta a esses sintomas, né? Precisa ficar assim. Gente, Pois é, tá um momento cheio de hormônios, né, Solange, que a mulher precisa realmente se cuidar.
e ficar muito atento, né? Só quero dar um super recado aí, muito importante. Tá chegando o dia do Circuito Band Saúde. Vai ser no sábado, dia 17 de outubro, no estacionamento da Decathlon, em São José dos Campos. Você e toda a sua família vão passar um dia super agradável, repleto de atividades físicas, esporte, lazer e muita música boa. É imperdível, né, gente? Então anota aí, sábado, dia 17 de outubro, das 9 às 17 horas, na Decathlon, em São José dos Campos. A entrada é franca, mas você pode levar um brinquedo para as crianças do Instituto Conde. Eu vou estar lá e com certeza espero por você. Agora, que tal aproveitar uma dica bem legal, hein, Solange? Delícia, né? Hein? Eu vou lá hoje. Vai? Vai mesmo, é verdade. Eu vou à você falou. noite assistir aquele da travessia. Agora, É uma coisa esse bem que a legal. gente vai chamar, você já assistiu e super gostou, Qual que é? gente. Ó, sexta-feira é final de semana, que tal ficar um tempinho no melhor cinema da nossa região, Kinoplex? Hoje, no quadro Tela Cheia, tem um filme que a Solange adorou, indica pra você. Assiste aí pra você ver. O astronauta Mark Watney é enviado a uma missão em Marte. Após uma severa tempestade, ele é dado como morto, abandonado pelos colegas e acaba acordando sozinho no misterioso planeta com escassos suprimentos, sem saber como reencontrar os companheiros e também como retornar à Terra. Uma grande aventura para você se emocionar e torcer muito. Acesse o Face do Falando Nisso para concorrer a ingressos na faixa e aproveite também para acessar o kinoplex.com.br para saber os horários de exibição deste ou de outros filmes em cartaz. Bora lá, eu vou estar lá hoje à noite comendo pipoca. É, coisa boa, delícia, né? Conversar agora com a Maria aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Obrigado pela participação. Vamos conversar, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, tarde, linda. linda. Vamos conversar. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde, doutora. Pois não, boa tarde. Eu queria saber, eu tenho uma depressão. Boa tarde. Linda, tira o som da sua TV, tira todo o volume da sua TV e escuta a gente pelo telefone, tá? Porque aí fica esse rrr na sua cabeça, dá a impressão que a gente não está escutando. Melhorou? Melhorou. Então tá, fica à vontade, linda. Eu queria saber que o meu problema, eu tenho uma depressão há 27 anos. E eu fiz tratamento no início e parei. De uns 3 anos para cá, eu piorei. Eu não durmo, tenho muita tristeza, choro muito. E não tenho vontade de nada na vida mais. Entendi. É outra pessoa, doutora, Eu que sou parou. outra pessoa. Não, linda, a gente está falando, é outra pessoa que parou também o tratamento no meio do caminho, né? O tratamento. Veja, quando as pessoas ficam deprimidas, existe uma alteração cerebral. Existe alteração nos nossos neurônios. Então, os antidepressivos, hoje, a gente sabe que eles protegem o nosso cérebro. Inclusive, ajuda a nascer outros neurônios. Olha. Então, é muito importante, novamente eu digo, que não pare a medicação. O fato de você ficar há 27 anos, você provavelmente já tem uma depressão que a gente chama de crônica. Aí ela fica muito mais difícil de tratar, porque quando a pessoa começa o tratamento, ela tem de dar a continuidade justamente para evitar a cronicidade e para evitar que não venha a ter, né, novas recaídas. Então, eu digo novamente, procure o seu médico e faça uma nova consulta. Exatamente, outra vez voltar ao médico e fazer essa nova consulta. Tá cheio de gente. Só, por favor, quais os sintomas para a gente perceber em casa? A gente já explica para o pessoal, né, Luquinha? Pois é, gente. Olha só, Lionel Messi e seu pai, o Jorge Horácio, serão julgados na Espanha por supostos delitos de fraude fiscal. Foi o que informou o Tribunal Superior de Justiça de Catalunha. Caso seja condenado, o astro do Barcelona e da seleção argentina pode pegar 22 meses de Eu detenção. gosto dele. Você gosta? Eu gosto. Eu não gosto. Não gosto de ninguém na Argentina. Tô brincando. Bom, olha que incrível, gente. Uma turista derrubou o celular sem querer no mar e ele foi recuperado por um golfinho. A gente já vê essas imagens. Mas agora eu vou pedir pro Leandro colocar esse amigão aqui que tá sempre com a gente. Vamos lá. Olá, boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha.
Um grande beijo para vocês. Quero dizer que acompanho todos os dias o programa antes de ir para o serviço. E quero aqui deixar este vídeo mandando um abraço para todos que estão ligados no Falando Nisso. Um grande beijo, um forte abraço.